Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Hoje eu venho aqui contar mais um testemunho para vocês, compartilhar esse momento maravilhoso que aconteceu comigo, com meu esposo. Quando meu esposo se acidentou, ele teve hemorragia, e essa hemorragia foi muito grave, né? E me deu um desespero tão grande quando os médicos falaram para mim que ele estava com hemorragia, né? Então eu ajoelhei, eu orei, eu jejuei, e graças a Deus a hemorragia não passou de 2 dias, né? Ela cessou. Aí, quando foi agora, no mês de novembro, eu fui convidada para fazer um jejum e apresentar qualquer causa impossível dentro desse jejum. E eu apresentei esse hematoma, né? Meu esposo ficou com hematoma no local que ele teve hemorragia e era muito perigoso, né? Todos os dias era uma preocupação de como que esse hematoma ia reagir, de como que esse local estava, porque é uma coisa interna, a gente não tem como estar vendo ali toda hora. Então eu apresentei, eu falei, não, eu vou colocar esse hematoma dentro do meu jejum, porque eu sei que depois eu vou ter minha vitória. E assim eu fiz o jejum, deu 3 quartas-feiras. Nas quartas-feiras eu não pegava em telefone, né, nem meu, nem de outra pessoa, não pegava, não mexia em telefone de jeito algum. E quando foi agora, no início de fevereiro, esse local do hematoma, que era aqui do lado esquerdo, na cabeça do meu esposo, você passava a mão, você sentia aquele caroço grande, sabe? Parecendo um caroço, parecendo um limão, sabe? Que era grande, aquele caroço interno. E quando foi agora no início de fevereiro, ele começou a crescer pra fora, começou a sair pra fora aquele caroço. E ele acabou estourando, né? Cresceu, acabou estourando, como se fosse uma espinha. Saiu muita secreção, muito pus, muito sangue. E o meu esposo chegou em mim, passou um final de semana inteiro, assim, angustiado, com dor de cabeça, aquele caroço incomodando, latejando. Aí quando foi no início da semana, né, ele chegou aqui perto de mim e falou, amor, dá uma olhada aqui. Quando eu olhei, tava saindo sangue, porque tinha estourado, né, o caroço. E eu não entrei em desespero, eu não fiquei aflita de ver aquilo, né, eu me senti aliviada, porque eu lembrei do jejum que eu tinha feito. E eu falei pra ele, tá vendo aí? Mais uma resposta de Deus na nossa vida. Porque eu jejuei, fiz o jejum, né, apresentei esse hematoma dentro do meu jejum. E agora, a honra e glória do nosso Senhor, ele estourou pra fora. E ele agradeceu muito a Deus, sabe? E com isso, eu recebi um convite para ir numa célula, né? A célula foi no dia de quarta-feira. Você vê como é que é, vai prestando atenção na história. A célula é no dia de quarta-feira. E eu fiquei animada para ir nessa célula, né? Porque eu tinha um testemunho para contar. E no momento que eu estava lá na célula, eu me senti muito envergonhada de falar. Senti vergonha, porque quando eu começo a chorar, eu não consigo falar. Então juntou todas essas emoções, sabe? E eu falei, meu Deus, me perdoa, eu não vou conseguir. Mas eu sentia que eu tinha que falar. E a palavra nessa célula falava da obediência. Você prefere obedecer ou pagar o preço depois, né? E eu, meu Deus, o que eu faço agora? Jesus, me ajuda. E, tipo assim, me deu um fogo, subiu uma quentura no meu corpo, uma tremedeira. Aquela vontade de chorar que eu tava, ela foi passando, sabe? Como se tivesse um nó na minha garganta. E eu senti realmente o Espírito Santo comigo. E eu digo assim, que no dia, quem vê o vídeo do dia, fala que não era eu. Então, resumindo, eu contei o meu testemunho no final, né? A líder falou que tinha alguém para contar o testemunho e eu lutando para não contar por causa da vergonha, acabei conseguindo falar, né? O Espírito Santo me ajudou bastante. Ele levantou minha mão, porque eu não lembro de eu mesmo levantar a mão, sabe, assim, para falar, né? E eu contei, e até então, no momento que a gente saiu de casa, eu e meu esposo saímos de casa para ir para essa célula, ele estava com caroço, né, inchado, no local do hematoma, estava inchado ainda. E depois que eu contei o testemunho, que ele também teve coragem de falar, ele falou como ele estava se sentindo após aquele caroço estourar, né, porque até então ele incomodava muito, e ele acabou falando também, né, junto comigo, se emocionou bastante. E quando foi no final, eu passei a mão pra me ver como é que tava, né? Porque ficou um carocinho, assim, um buraquinho, na verdade. Ficou um buraquinho, porque saiu muita coisa. Não tinha inchaço nenhum. Não tinha mais inchaço, graças a Deus. Deus foi tão maravilhoso que eu creio que quando a gente for fazer outra ressonância, não vai ter sequela nenhuma, não vai ter hematoma nenhum. Porque o meu Deus colocou a mão e tirou tudo da cabeça do meu esposo. Aquele hematoma daquela hemorragia que teve, Deus arrancou, Deus jogou bem longe. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, sejam obedientes ao Senhor. Quando vocês sentirem vontade de falar alguma coisa, nem que seja para um vizinho, falem, tá? Falem, porque é tão bom.
É tão bom, é maravilhoso quando vocês falam o que Jesus vem fazendo na vida da gente, tá? E é por isso que eu tô aqui hoje, né, nesse canal novo, para contar um pouquinho do que Deus faz comigo, do que Deus vem conversando comigo, me mostrando. E eu quero ser mais obediente. Eu creio que eu vou vencer. E por aqui terá muitas bênçãos, graças a Deus, tá bom? Então sejam obedientes ao Senhor, porque o preço depois é caríssimo. E aí, vocês querem ser obedientes ou vocês querem pagar o preço?